dessa vez a gente vai apresentar um apartamento, assim, incrível. E ele tem um nome bem interessante, que é o AP Iemanjá. Vocês já podem ver um pouquinho aqui, né, do azul, que tá na Cubaia de Todos os Santos. E a gente vai falar um pouquinho dele e as especificidades desse projeto para vocês. Esse apartamento ele tem em média de 120 metros quadrados, né? E aí a gente não fez a reforma de todos os ambientes, mas os principais nós fizemos, que foi a sala, varanda, a integração com a cozinha, mexemos um pouco na área de serviço também, né? Dando um toquezinho já que é muito próximo da cozinha, escritórios, banheiros. Ficou faltando praticamente o depósito, que a gente ainda deu uma ajudazinha, e o quarto de visitas. Que a gente deixou mais de fora mesmo, a gente não tocou nele, na verdade. E é muito legal ver esse apartamento também, porque a gente geralmente muda o chão, a gente geralmente tem um toque no chão, de um cinza, de algo até sem ser polido, e nesse projeto a gente não mudou o piso, então foi a única coisa que a gente não podia fazer, assim, de mudanças. Sim. De resto a gente foi abrindo, aproveitando também a pastilha verde da varanda, e todos os materiais que o próprio apartamento deu, né? Como vocês podem ver até a laje que a gente achou nos documentos bisbilhotando. A gente achou que era laje nervurada, então a gente abriu os olhos. Sim. E, enfim, foi E convencemos a cliente, que era o mais importante, e a gente morreu de medo. E a mãe não topou ainda hoje, mas eu acho que hoje ela deve estar gostando. A gente depois pergunta isso. Mas a ideia realmente foi isso, né? Trabalhar com o que existe num apartamento e o que a gente queria incrementar, sendo que também que tinha um interesse importante, que todos os nossos clientes pedem isso, economia na obra. Isso. Então, é sempre tentando ao máximo casar o que existe para economizar com um novo. Então, foi um pouco difícil até por causa dessas misturas de materiais, mas no final o produto ficou muito interessante. Vocês vão ver, bora! Bem-vindos ao AP Iemanjá. Na sala, a gente trouxe... Até a gente estava falando sobre a integração que a gente teve entre a varanda e a sala, que foi um desejo da cliente. E para isso, eu acho que logo de cara é bem legal enfatizar que a gente criou esse móvel já pensando nisso, né? Que a gente fez também em formato já orgânico, também pensando no nome do apartamento e também já pensando que ele mesmo já se transformaria em um banco logo em seguida. Ele é muito funcional, né? A gente colocou o toca-disco, a sapateira ali na frente, né? E aqui ele forma um banco que já pode integrar tanto a galera que estiver na varanda, na sala, enfim, para reunir amigos mesmo, assim. A cliente é jovem, ela também queria esse barzinho, essa questão de integrar amigos nesse apartamento todo, então foi bem legal a gente abrir, né, essa varanda, e a gente trouxe para a varanda, que era o único nível diferente da casa, e o único piso que a gente trocou também na casa, a não ser os banheiros também, que a gente trocou. A gente trouxe lá a sala J também, que a gente já trouxe esse toquinho um pouco mais de terra. É tão bom ficar de pé descalço aqui. Dá uma outra sensação e ao mesmo tempo delimita, né? Porque o verde aqui também, né, da varanda, já dava essa quebrada. O verde é muito bonito também, né? A gente vem aqui com o verde da floresta, o azul, ao contrário, que vocês vão ver essa troca, assim, de cores. E a gente também trouxe muito mobiliário azul, muito ponto azul, né? Que a gente quis fazer essa brincadeira. A gente colocou uma iluminação aqui que vocês nem conseguem ver porque tá atrás. Também para iluminar um pouco mais geral a varanda e esse pendente apenas como um toque. Na sala de estar, a gente trouxe esse sofá que já era da cliente, então a gente já colocou, ele é bem grande, ele consegue abrir e fechar. A gente também colocou alguns puffs aqui para dar para mais pessoas, também para apoiar os pés. Então, para ocultar um pouco desse piso, né, que a gente não gosta, mas que ele tinha que ficar, a gente conseguiu também esse grande tapete para colocar aqui. E acaba que com as cores, com a movimentação, a galera também olha muito mais para cima, que foi a questão do teto, do que para baixo. Então, é também uma estratégia. Nesses dias, como a gente já falou, a gente descobriu que ela existia, então a gente deixou ela toda. Fez só esse vão aqui, né, demarcando esse vão, que é da cozinha, uma coisa mais da área social, da parte da cozinha, com essa parte mais social, do estar, né, da sala de estar e jantar. Aqui também a gente conseguiu extrair a iluminação, né, daqui desse gesso, então ele também foi algo necessário, né, para sair, para a gente conseguir reunir ali a baguncinha dos fios para tentar deixar só nessas calhas o necessário. E essa calha, ela faz esse movimento que, né, que liga de uma ponta a outra realmente o ambiente. Tanto a iluminação para cima, para a gente conseguir ver esse teto belíssimo, quanto pontos de spots que a gente consegue regular para obras de arte que a cliente, assim, ia ter, né, ia agregando no apartamento.
E esses pontos também da bola e do pendente na mesa para marcar, né? A gente trouxe esse ponto de luz. E aqui você já consegue ver uma outra atmosfera, já também delimitando essa área, né, de serviço, um pouco de trabalho de cozinha. A gente trouxe o azul também, mas a gente trouxe majoritariamente o branco, né, tanto nessa parede quanto os materiais do Metro White que a gente utilizou aqui na parte da bancada. A pedra que a gente trouxe, o preto, o granito São Gabriel escovado. Então a gente traz um toque bem, bem interessante. Essa cozinha é interessante que a gente mudou toda ela de lugar. A geladeira antiga era aqui, a gente tinha um problema em abrir essa porta. Então a gente trocou esse lado e resolveu super, assim, deixou o fogão com a coifa, conseguiu delimitar toda essa cozinha também com essa prateleira, né? Também delimitando mais uma vez a área de serviço. E a gente também criou essa bancada de apoio, que como a cliente só tinha esse lado, né? A gente tinha poucos armários, né? Um embaixo da pia, então a gente trouxe mais aqui alguns armários, deixou o micro-ondas bem escondidinho desse lado, né? A gente adora esconder micro-ondas. E também baixo, que já deixa um pouco ajuda, né? Não deixar comidas quentes em cima. E é isso, assim, a integração você consegue ver muito bem daqui pra cá, algo que todo apartamento casa, o verde, o azul, enfim, tem mais cores também, então vem que vai ser muita. E agora vamos entrar no escritório. No período que a gente fez o projeto, a cliente morava aqui em Aracaju e também trabalhava de home office. Então, essa área era de extrema importância para ela, porque ela passava a maior parte do dia aqui, nesse escritório. Então, ela queria que fosse algo bem aconchegante para ela trabalhar bem, para conseguir produzir o que necessitava. Então, fizemos isso. A nossa ideia também, né, foi trabalhar com outro tom, com outra cor, como vocês podem ver aqui. Trabalhamos com amarelo, que é para dar essa vida realmente e conseguir trazer mais atenção, mais... É confortável, mas ao mesmo tempo traz um pouco de alerta até certo momento, sabe? Você vai conseguir trabalhar confortavelmente e não vai dar aquela sonolência. A ideia é que ela conseguisse produzir mais realmente. E trouxemos essa cor para cá, que é a Quintão, da Souvenir, que trouxemos somente nesse recorte, porque foi o único que foi construído realmente. Porque inicialmente, daqui para lá, é tudo drywall, que quando a cliente comprou esse apartamento, aqui existiam portas de correr que corriam atrás dessa parede de drywall. E nossa ideia, para não ter que fazer outra, foi só realmente fechar com essa daqui, fazendo uma nova parede. Então fechamos e aí ficou esse desnível diferente, a gente aproveitou disso fazendo esse requadro totalmente nessa área e trazendo esse ponto de cor para esse local. A outra ideia realmente era trazer um cantinho de leitura. A ideia é que a cliente possa sentar aqui junto com o seu acervo de livros, que está nessa estante que ficamos apaixonados por ela, que a ideia era trazer uma carinha mais de vó para ela realmente. Então a gente trouxe palhinhas, o frejó, uma madeira um pouco mais suave também. E essa palhinha para trazer essa questão do sentido tanto de vó e também para dar uma respirada, que aqui dá para guardar várias coisas que foram necessárias. E aqui, chegando para esse lado, a ideia foi trazer realmente uma mesa maior, que ela pudesse trabalhar, espalhar a papelada que ela necessitar também, confortavelmente, e que desse também para outra pessoa trabalhar. Ao mesmo tempo que pode ter duas pessoas trabalhando, ou então apenas ela enjoar do lado que está trabalhando e até o fundo da chamada conseguir ser diferente, porque você pode estar sentado aqui trabalhando tranquilamente, ser esse fundo, e do outro lado ser outro. Outra função desse espaço era para ser um pouco de ateliê da nossa cliente. Como vocês podem ver aqui, ela gosta também de pintar. Então, a ideia é que esse local também servisse para ser um mini ateliê mesmo, para ela se sentir confortável e conseguir produzir, que é o hobby dela, essa questão da pintura. Como vocês podem ver, tem essa parede toda que sai a produção da própria cliente. Vamos para o outro link. Aqui. Esse daqui é a parte mais comum do apartamento. Não fizemos nada fora do comum que normalmente nós usamos no lavabo, né? Mas esse foi ao contrário. Nós exageramos talvez um pouco em todas as outras partes e deixamos esse o mais simples assim e comum possível. Nós aproveitamos essa bancada que já existia no antigo lavabo, que na verdade também tinha isso, que eu esqueci de falar. Esse ambiente era realmente um lavabo, porque daqui para lá era uma despensa para a cozinha, e que depois a cliente não tinha essa necessidade da questão de armários, então a gente voltou a esse uso antigo
de ser um banheiro completo com chuveiro. Então a gente expandiu essa área e com isso também nós decidimos fazer essa demarcação com revestimento, onde a gente demarcou toda a área molhada com revestimento até o teto. Então fizemos 2 usos de revestimento aqui. Esse, que é o mais retangularzinho, e o cimentício que nós usamos em poucas áreas, porque nós não mudamos todos os revestimentos da casa, mas usamos esse cimentício aqui e também na área da cozinha. De resto foi mais aproveitamento, né? Pegamos esse espelho, bancada já existia e a expansão. Agora seguindo para o último ambiente, que é o quarto o quarto principal, a suíte, né? Já entrando aqui, vocês já conseguem ver essa questão das cores. Então, nós queríamos uma cor que fosse chamativa, mas também aconchegante e que tivesse essa brincadeira, né? Onde conversasse uma mais suave com uma mais quente. Então, era para ser confortável, aconchegante e ter assim, um pouquinho mais de apaixonado. Um pouco nesse sentido de ter esse tomzinho apaixonado e por isso trouxemos esse daqui, que é o Goiaba, da Souvenir também. E a nossa ideia era realmente ter essa conversa desses 2 tons, amarelinhos e o vermelho. Outra coisa bem massa desse quarto foi a cabeceira, que ela, aqui vocês podem ver, existe um pilar gigante que a gente não conseguia fazer nada. Ou a gente nivelava essa parede toda para deixar uma coisa só e criar uma cabeceira, ou a gente pensou, ok, vamos aproveitar o buraco que tem, esse vazio, e aí criamos esse nicho onde colocamos essas prateleiras e também já serve de iluminação, porque quando você desliga todas as luzes e deixa essa luz indireta aqui, o quarto fica uma delícia, porque reflete no vermelho, fica muito confortável. E também com isso nós conseguimos mudar um pouco do layout, que antigamente era um pouco difícil. Entregue pela construtora, o layout era nessa parede aí a cama e aqui supostamente tinha a estrutura para ter a TV, só que fica bem em frente à janela, o que não é tão legal nesse sentido, né? Você tem uma TV em frente à janela. Aí nós decidimos fazer isso, criar essa cabeceira realmente nesse local. E aqui o apartamento foi entregue com alguns móveis. Dentre ele, esse roupeiro gigantesco, que tem um armazenamento gigante mesmo, maravilhoso. E nossa ideia foi, a cliente também queria assistir TV dentro do quarto. E com isso, nós decidimos criar um nicho, porque ela não tinha necessidade de ter tanto armazenamento aqui dentro. Então, criamos esse nicho dentro do armário, tiramos o que existia de prateleiras e gavetas aqui, centralizamos essa TV junto com a cama e fizemos isso para ficar o mais confortável possível. E também, ao mesmo tempo que ela quiser fechar, não vai ficar parecendo que aqui é uma TV. Fica a critério dela, na verdade, né? E por último, nós temos esse banheiro aqui, que é meio que uma surpresa, né? Nós gostamos já de fazer isso, de tipo, tá esse contraste, sabe? Do vermelho com o azul aqui dentro. E essas cores, elas conversam bastante, fica bastante interessante. E aqui, realmente, o que nós queríamos era trazer, mais uma vez, o tom de azul. E trouxemos isso para parecer até um pouco com uma piscina, na verdade. A ideia inicial era fazer meio que uma banheira aqui dentro. Só que depois foi abortada essa ideia, mas a ideia era essa. E para ainda continuar com essa sensação, nós deixamos o revestimento nesse rodapé mais alto, né? Para parecer realmente uma piscina. E essa demarcação toda nessa área do box. A única coisa também que demolimos aqui fizemos esse nicho gigante, né? Super confortável para apoiar o que precisar com o nanoglass branco. E toda essa área realmente no azul que a gente já tinha comentado aqui. Paredes totalmente branco para também fazer esse contraponto, para não ficar totalmente escuro. E também gerar realmente a economia que a gente queria, né? E foi isso. Tinha necessidade de farmacinha nesse banheiro também. Fizemos essa farmacinha, dividimos ela em 3 partes para conseguir livrar o rosto, né? A gente sempre tenta ao máximo dividir esse espelho de uma forma que não fique atrapalhando enquanto você lava o rosto, né? Essa cuba aqui foi um achado que, na verdade, eu acho que achamos na internet, foi super em conta, depois eu posso colocar aqui o nome, e é maravilhosa, ela é linda, só tem que lidar um pouco com a questão das manchas. Nós impermeabilizamos, mas assim, ela tem um pouquinho de mancha, mas nada que incomode a própria cliente. Fizemos essa bancada no nanoglass e todo o apartamento, como vocês podem notar, nós fizemos ele nesse tom do frejol. É o frejol da Guararapes e usamos eles em todos os móveis que tinha.
Espero que vocês tenham gostado do API Iemanjá. Fizemos tudo com muito carinho e pensamos em todos os detalhes, em todo o apartamento. Espero agora contar com a ajuda de vocês para curtir, comentar bastante. Digam qual foi o ambiente que vocês mais gostaram. Se teve alguma coisa que também não gostaram, que não fariam na casa de vocês, como por exemplo esse forro. E curtam bastante. Sigam a gente aqui no nosso canal e também nas nossas redes sociais, que é Mangaba.studio, ativar o sininho e é isso. E é isso. Até o próximo vídeo. vídeo. Beijo!